Então, as ações da Petrobras estão despencando hoje, caindo 7,66% no momento em que eu gravo esse vídeo, porque mais uma vez o presidente da República decidiu demitir o presidente da Petrobras por uma razão política. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que está acontecendo com a Petrobras e também te ajudar a tomar decisões de investimentos. Poxa, será que é hora de vender as ações da Petrobras? Ou será que é hora de comprar? Ou para quem tem ações da Petrobras é hora de vender? Enfim, eu vou tentar te ajudar com isso, até porque essa é a forma que eu consigo mais ajudar. Eu sou gestor profissional de investimentos, cofundador do Clube do Valor, uma empresa aí que cuida de mais de 2 bilhões de reais de patrimônio dos nossos clientes. E eu quero começar esse vídeo aqui contando a história do que está acontecendo aí desde ontem. Bom, a notícia é clara, né? Mais um presidente da Petrobras foi demitido. O Prates, até então presidente, ele estava no cargo desde janeiro de 2023, quando ele foi indicado justamente pelo então novo presidente da República, o presidente Lula. E para contexto, o Prates ele era um político. A sua experiência prévia tinha sido como senador durante 4 anos, filiado ao PT. E embora ele não tenha participado formalmente da campanha do presidente Lula. Ponto importante sobre o Prates é que ele tinha uma ampla experiência no setor, com mais de 30 anos de bagagem no setor de energia, com destaque para petróleo e gás, que pela lei das estatais era um pré-requisito para indicações políticas. E logo que o Prates assumiu, uma das primeiras ações que ele tomou foi mudar a política de preços da Petrobras, que era uma das promessas do governo Lula desde a campanha presidencial. E ele adotou um discurso de mudança sim, mas nada drástico. E de fato, o que a gente viu nos resultados da empresa não foi uma mudança drástica, embora tenha sido sim uma mudança para pior. 3 dias atrás, a Petrobras divulgou os resultados do primeiro trimestre de 2024. Olha só, a receita caiu 15%, as despesas subiram 22%, o preço derivado despencou mesmo com o Brent e o dólar estáveis. E também, apesar do aumento forte no custo de pessoal, mostrando que a empresa está se tornando menos eficiente, o fato é que o lucro líquido caiu bastante, 37%, mas que o principal motivo para isso foi a variação cambial, que é uma conta que não tem efeito caixa. Ou seja, contabilmente falando, as coisas estavam sim piorando, ainda assim a Petrobras estava gerando resultados grandes, ainda mais frente ao seu preço, ao quanto de desconto ela tinha na bolsa até então. E justamente como a ação vinha muito barata, de lá para cá houve uma valorização de 70%, isso aqui sem considerar os dividendos. Agora, os motivos da troca de presidente. Se os resultados estavam grandes, apesar da empresa ter perdido eficiência, por que trocar? Bom, a gente entra no campo da política. E aí a principal causa relatada foi o desgaste com ministros do governo, sendo o principal motivo dos desgastes a destinação dos dividendos da companhia. E com a saída do Prates, mais uma vez vai entrar um novo presidente na Petrobras, sendo que a indicada se chama Magda Chambriard. Até ontem eu não conhecia a Magda, eu fui pesquisar um pouco sobre ela e o que temos é o seguinte: ela é formada em Engenharia Civil pela Federal do Rio de Janeiro, trabalhou durante 14 anos na Agência Nacional de Petróleo, na ANP, sendo 4 anos destes como diretora-geral no período que coincidiu com o mandato da presidente Dilma Rousseff. Foi o pior período da história da Petrobras, que ela quase quebrou. E aí no Instagram eu vi um post do Ricardo Schweitzer, que fez um trabalho investigativo e destacou o seguinte, né? O temperamento da Magda é um temperamento linha dura, cuja reputação para alguns ficou comprometida depois de algumas situações, como por exemplo receber salário da Petrobras depois de ter entrado na ANP, ou seja, ao mesmo tempo está prestando os papéis de regulador do mercado e participante do mercado. Seria como se alguém da CVM fosse sócio do Clube do Valor. Também foi criticada por algumas pessoas por conta das suas atitudes durante a crise que acabou com a OGX, porque enquanto ela elogiava publicamente a empresa, a direção da empresa estava divulgando informações falsas. Mas enfim, além de tudo isso, uma das grandes preocupações do mercado é a possibilidade do realinhamento com o BNDES, sugerindo que a Petrobras faça investimentos bem mais elevados, que ela gaste muito mais como ela fez no passado, o que a priori não parece ser uma coisa ruim, só que quando a gente vê os gastos que a Petrobras fez no passado, investindo em várias refinarias em países que eram ditaduras e errando muito a mão na maioria dos investimentos, isso gera uma grande preocupação. Mas se alguém pensa, mas Ramiro, Petrobras não é para dar lucro, é uma empresa pública. Na verdade, toda empresa é feita para dar lucro. E por ser pública, uma queima de caixa da Petrobras, uma destruição de valor, é uma destruição de valor para mim, para ti, para todo mundo que está assistindo. O que é o público? O que é o Estado? É a soma de todos os indivíduos. Enfim, em suas redes sociais, a Magda ela fala ativamente sobre a atuação do BNDES novamente no Brasil.
além de criticar a distribuição de dividendos e o nível de endividamento da Petrobras. Fora isso, uma outra grande preocupação do mercado, que aliás muito parecida com a preocupação da era Bolsonaro, é sobre a mensagem que uma troca de presidente da Petrobras traz, que é uma mensagem muito ruim, não à toa a Petrobras está perdendo bilhões e bilhões de valor de mercado hoje. Se estão mudando algo porque o Lula quer algo diferente, em um caminho mais intervencionista. E isso faz com que muitos fiquem certos sobre o futuro e sobre o que fazer com as ações da Petrobras. Tem gente que fala que tem chance de estar tudo igual daqui a 3 meses, mas que as coisas também podem mudar. A incerteza essa aqui, na verdade, é bem presente, até porque a lista de presidentes da Petrobras, ela lembra a lista de técnicos de um time de futebol, de tanto que troca. Veja bem como é muito raro de um presidente permanecer por 2, 3 anos no cargo. Isso aí é exceção, não é a regra. E só de 2021 até aqui, tivemos 6 presidentes, vamos para o 7º. E fica a pergunta, o que fazer com a Petrobras? Será que agora é uma oportunidade de comprar essa empresa mais barata? Ou para quem tem, será que não é hora de vender? Bom, vou te falar exatamente o que a gente está fazendo aqui no Clube do Valor e por quê, mas eu preciso trazer um contexto antes, que é te apresentar o problema de investir numa ação barata. Uma ação barata é uma ação que hoje está descontada, está sendo vendida a múltiplos baixos. Isso significa que no seu preço está embutido um cenário pior para o futuro. Há muita incerteza, há muita desconfiança, por isso é natural que empresas sejam negociadas a múltiplos baixos na bolsa. O Banco do Brasil tem um preço por lucro bem menor do que os demais bancos. A Petrobras tem um preço por lucro bem menor do que outras empresas do setor, porque são empresas que menos pessoas querem correr o risco. Se você pensar, poxa, Ramiro, então quer dizer que todas as empresas baratas são estatais? A resposta é que não, mas muitas vezes a gente vê estatais estando baratas. E o que a gente está fazendo, tá? Para contexto, eu sou fundador do Clube do Valor, eu, Ramiro, sou gestor profissional de investimento, sou planejador financeiro CFP, a gente faz gestão de carteiras de clientes desde 2016 e para isso a gente usa estratégias matemáticas que, na maioria dos casos, visam comprar ações descontadas para a parte de ações da carteira dos nossos clientes. Bom, se a gente voltar no tempo, em 2022 a gente estava iniciando um ano eleitoral, um ano de muita polarização, de muita briga, de muita incerteza. Sem contar que tanto em abril quanto em junho a Petrobras trocou 2 vezes de presidente na época do Jair Bolsonaro. E ela vinha muito barata por conta disso, por conta das incertezas sobre a política e sobre a incerteza causada pela troca de presidentes e o desejo do então governo de interferir nos preços da empresa. Ela apareceu barata na nossa estratégia em janeiro de 2022, a gente começou a comprar lá e de lá para cá, ajustado por dividendos, a gente já ganhou 3 vezes o valor investido. Porque quando uma ação está muito barata, tem muita incerteza no ar e essa incerteza não se reflete nos seus resultados negativamente, o investidor vai receber um prêmio por ter comprado essa ação lá atrás. Então, nesse caso aqui específico de 2022 para cá, compensou ter a Petrobras, mesmo com desconto, mesmo com a incerteza no ar. Em outras épocas, não, porque uma interferência grande, ela destrói muito valor. Foi isso que a gente viu na era Dilma. A política de preços da época, que era para controlar artificialmente a inflação e conseguir contribuir com a reeleição da Dilma, ela custou mais de 100 bilhões de reais, um custo maior do que toda a Lava Jato. Embora o risco não tenha compensado lá atrás, nas trocas recentes de presidente, o que a gente viu foi muito mais um teatro do que uma mudança efetiva na Petrobras, uma mudança completa. Um exemplo foi o que a gente viu em 2022, em que a Petrobras seguia a política de preços internacionais, enquanto o Centrão pressionava a Petrobras e a presidência também. Inclusive pedia que se criasse uma CPI da Petrobras para investigar por que o presidente da empresa até então cobrava o preço comercial normal pelo produto que ele vendia. Enfim, são as velhas notícias aparecendo de novo e é por isso que a Petrobras está barata. O que significa que sim, ela tem um bom potencial, mas tem um risco enorme também. Por isso, o investidor sério que quer preservar e multiplicar o seu patrimônio no longo prazo, se for investir em Petrobras, ele tem que diversificar bem a sua carteira. E no clube a gente tem 20 ações na carteira, justamente para reduzir o risco de uma empresa impopular que vá mal, acabar contaminando todo o patrimônio do investidor. Agora, o fato é que juntas as empresas mais baratas da bolsa cresceram mais de 16% ao ano no passado, já descontado a inflação. E se você quiser conhecer 10 ações baratas nesse momento, Petrobras e mais 9, entender melhor como é que funciona essa estratégia para te trazer mais clareza na hora de investir, eu escrevi um livro completo que eu estou distribuindo de forma totalmente gratuita, que revela 10 ações baratas e explica como é que funciona a estratégia. Esse é um presente meu para ajudar todo mundo a investir melhor. Você pode baixar esse livro, esse e-book, nesse botão aqui no primeiro link na descrição. E lembre-se, como investidor, que política é algo que está fora do teu controle e é algo muito volátil. Você até pode decidir não investir em empresas estatais por conta de questões filosóficas pessoais, mas olhando para o histórico, a bolsa em dólar, ela seguiu subindo, não importa quem fosse o presidente ou a ideologia desse presidente. O que aconteceu também nos últimos anos, A Petrobras subiu bastante, o Banco do Brasil subiu bastante, a CEMIG subiu bastante. Então o que eu sugiro aqui
aqui de termos práticos. Primeiro, não misturar política com investimento. Não comprar Petrobras porque eu gosto do presidente Lula, ou vender Petrobras porque eu não gosto do presidente Lula. Segundo, não misturar crenças pessoais com decisões. Todo mundo tem suas crenças, todo mundo se vê em algum ponto do espectro político. Isso guia aí discussões com amigos, com familiares, com parentes, mas não deveria guiar suas decisões de investimento. E por fim, você tem que ter uma estratégia clara e seguir a estratégia. Na estratégia das ações mais baratas da Bolsa, que é muito clara, como você pode conhecer no e-book que eu comentei, Petrobras está barata, a gente tem ela desde janeiro de 2022, a gente vai manter essas ações da Petrobras enquanto ela estiver barata. Se os resultados despencarem no futuro e ela fica cara, bom, a gente vai vender seguindo a estratégia. Agora o ponto é que se você fica muito inseguro ao tomar decisões de investimento, vendo tanta volatilidade, tanta notícia nova todos os dias, ou ainda sente que você não tem tempo para tomar as melhores decisões possíveis, eu queria te convidar para você ter acesso a uma consultoria gratuita com um especialista em investimentos do Clube do Valor, que é uma novidade aqui que a gente está trazendo para quem tem mais de R$500 mil para investir, em que o custo de rally começa a ser bem caro. E aí nessa consultoria você vai sentar com um especialista que vai entender quais são teus planos financeiros, como é que você lida com risco, onde é que você quer chegar e vai te entregar um plano de investimento. Se você quiser concorrer a uma dessas vagas, né, porque a gente tem aqui milhões de seguidores e alguns especialistas treinados, vou deixar aqui um link para você dar uma olhada, entender melhor e nos contatar. Agora, se você quiser seguir no YouTube, aqui vai ter um link de um vídeo bem complementar a esse, falando sobre algumas ações baratas que a gente está comprando. Era isso, um grande abraço e até mais.